Então, voltamos à pergunta, o que, portanto, aqui é um paradigma talvez melhor para ser olhado? Mais do que essas motivações extrínsecas, em que a questão do dinheiro, da recompensa financeira é ator principal, as motivações intrínsecas ligadas a grau de grau de autonomia que eu tenho para realizar aquela tarefa, o que, com quem, quando, de que forma, o domínio que eu tenho sobre aquela tarefa e o sentido de propósito que eu tenho sobre aquele meu desafio, isto tudo reforça mais o que alguns podem chamar de uma motivação efetiva, mais duradoura, na relação indivíduo-trabalho, na relação indivíduo-organização. Deixa eu dar um passo aqui adiante e colocar uma questão aqui. Eu era diretor de RH, equipe de remuneração estava sob minha responsabilidade na Natura. Em momento nenhum eu podia dizer, vamos esquecer todos esses pacotes de remuneração variável que nós temos. A Natura tem uma política de stock option, um incentivo de longo prazo, dos mais agressivos no mercado. Vamos esquecer tudo isso, gente. Isso é motivação extrínseca. Vamos falar de autonomia, domínio, propósito. Não existe isso, né? Infelizmente, no mundo complicado que a gente existe, o mundo que a gente tem hoje diante de nós não é o mundo do ou, é o mundo do e. E nesse mundo do e, nós temos sim que trabalhar técnicas de retenção, em que a questão de remuneração via incentivo de curto e de longo prazo é fundamental, mas não dá para resumir a relação do indivíduo com a organização, é isso. E tudo que eu estou falando aqui, vocês vão perceber, tem a ver não só com jovens. Eu gostei do que a Sofia falou, tem a ver com os jovens e daqueles jovens há mais tempo também, porque são pessoas. E o que tem por trás daquilo é um comportamento humano. Há diferenças do jovem para o jovem há mais tempo? Assim, porque tudo que eu estou falando é profundamente mais agudo e complicado quando o indivíduo é jovem. Acho que ao longo dos próximos minutos eu vou dar mais ênfase a isso e explicar um pouco melhor por quê. Mas a grande questão é, se você fala da palavra retenção, você pode conjugá-la no infinitivo como reter. E reter, às vezes, lembra deter. Retenção, às vezes, lembra detenção. A pergunta é, será que ele quer ser retido na minha empresa? A organização investe um tempão pensando em como retê-lo, mas a pergunta é, ele quer ser retido? A pergunta é, será que existe um nível superior para a gente aportar nessa conversa, além da retenção? Talvez o engajamento seja o caminho. Nesse mundo já pós-Maslow, há um bom tempo, ora, como é que a gente pode olhar para a palavra satisfação hoje e defini-la? A satisfação está ligada, de fato, ao atendimento, a saciar as necessidades mais elementares do indivíduo, em que salário e benefício, obviamente, fazem parte. E motivação? Todo indivíduo satisfeito está motivado? Não. Na realidade, a motivação, ela vem da palavra mover. Portanto, quando você aí sai de satisfação para motivação, você está obrigatoriamente falando de um impulso interno que o indivíduo tem que o faz agir, comportar-se numa direção. Então, é um ato que vem com concretude de fazer, de realizar. Então, ele está motivado, ou seja, ele está com um impulso positivo de se mover naquela direção. Mas a pergunta é, por quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura isso? Por quanto tempo dura esse impulso? E a pergunta já traz implicitamente a resposta. Eu não sei se vai durar dias ou semanas, mas tem prazo de validade. E aí, portanto, o que cabe ao empreendedor, o que cabe ao líder, né? É chegar na empresa logo segunda de manhã e dizer, bom dia. Eu vi aqui no nosso medidor que o seu nível de motivação está caindo. Eu estou aqui para te motivar hoje cedo. O que não faz o menor sentido. Mas o engajamento ele já traz uma relação de sentimentos, de pensamentos e de comportamentos, já traz uma relação diferente do indivíduo com a organização. Na realidade,
o indivíduo que se diz ou que se sente engajado, ele olha para aquilo que ele faz com uma percepção de causa. O indivíduo, mais do que entregue a uma tarefa e a um desafio, ele se sente conectado a uma causa. Ele olha para aquilo que a organização faz e diz: o que essa organização faz tem causa. O que eu faço para essa organização é significativo. Então, a minha organização, seja lá que ramo for, para que tipo de serviço estejamos aqui nos referindo, que porte de empresa seja, ela tem uma causa. O que ela faz tem um propósito que tem, para mim, um sentido e um significado. E o que eu faço para ela, independente da tarefa, mas eu consigo enxergar. E o meu líder e o meu empreendedor me ajuda a enxergar que o que eu faço é significativo para esta empresa, que gera um impacto onde está também significativo. Isto é engajar-se. Na realidade, esse desenho, que é um desenho que a DBM usa há muito tempo, ela traz um retrato claro quando ela coloca o bonequinho super alinhado com o predinho, né? Aqui é indivíduo e organização alinhados. Mas qual é a primeira linha de alinhamento? Exatamente como a Sofia falou, o alinhamento entre indivíduo e organização em valores e propósitos. Esse tipo de indivíduo, não só ele tem uma percepção de que mais do que um belo business, aquela organização tem uma causa, ele, além disso, ele percebe que o que ele tem de valores mais profundos correspondem com os valores da organização. É aquilo que está na plaquinha da parede, às vezes em parte, porque os valores da organização estão relacionados ao nosso jeitão de ser, a como a gente aqui se comporta no dia a dia, ao que de fato tem valor, a como nós organizamos os nossos rituais, a que tipos de mensagens a gente emana internamente e daqui para fora, aos nossos símbolos. Isso tudo é cultura. Isso corresponde ao conjunto de valores da organização. Então, esse indivíduo com essa organização se sentem alinhados. Eu sei que eu tenho 15 minutos, eu vou cometer aqui vou assumir um risco muito grande, eu vou sair do meu script e vou contar 2 histórias. A primeira é, eu estava em Cajamar, num dia super bonito, lá na Natura, e um jovem super talentoso do nosso time tinha me pedido um tempo para a gente almoçar juntos. Estávamos no refeitório comendo e eu falei, me fala mais sobre o que você está sentindo, quais são seus pensamentos hoje, fala um pouco sobre a sua visão de futuro e de presente com essa empresa. E aí eu comecei a almoçar. E ele começou a falar. Em determinado momento, esse jovem muito articulado, ele falava sobre as suas intenções de futuro, sobre as suas perspectivas e disse, terminando uma frase, você sabe, Rogério, eu tenho muita pressa. Foi o momento em que eu estacionei o garfo e a faca e perguntei, você tem muita pressa? Você tem pressa exatamente do quê? E antes que ele me respondesse, eu disse, ele ia começar a responder, eu interrompi e disse assim, eu sei o que você vai me dizer, você vai dar, e aí como o nosso nível de intimidade era já razoável, eu disse, você vai me dar aquela resposta chimpanzé, você vai me dizer de que galho, para qual galho você quer pular e em quanto tempo. Esta é uma resposta muito fácil de dar. Eu quero que você me diga por que você tem pressa. E ele disse para mim, sucesso. Se eu não posso responder, então, exatamente aquilo que eu ia te dizer, Rogério, eu já ia te adiantar para qual galho eu gostaria de pular, mas a minha questão é, eu quero sucesso. E eu disse para ele, talvez baseado nas experiências mais dolorosas da minha própria vida, das vezes em que eu caí do cadeirão na minha vida e na minha carreira, foi, você, nessa questão de ter pressa, você pode incorrer numa situação de perseguir o sucesso quando você pode deixar o sucesso te perseguir. E aí eu tinha uma história para contar sobre mim, que era, eu tive uma época da minha vida quando eu empreendia, que eu não estava muito feliz naquela ocasião, por N razões, e eu estava tomando muita multa de trânsito. E eu sou casado há 18 anos com a Vânia, e a Vânia é a pessoa mais CDF com essa questão de multa. E um dia eu chego em casa, e a Vânia pega um bloco de multas assim
eu sentei cansado na poltroninha do meu escritório, ela jogou aquele bloco de multas em cima de mim e disse assim, eu cansei. Eu não vou ficar pagando mais multa aqui para você. Está aqui essas multas, se vira com elas. Porque eu ainda fazia o absurdo de, né? Cuida das minhas multas, paga tudo direitinho, deixa tudo em ordem. E aí ela jogou aquelas multas e eu resolvi olhá-las. A primeira multa que eu peguei, eu estava em algum lugar a 60, devia ser 60 por hora, eu estava a 70 e alguma coisa, dia tal, hora tal, para onde eu estava indo? Bom, essa eu não lembrava. Eu peguei a segunda. Eu estava na 23 de maio, andando a 90 por hora, num dia tal, horário tal, eu tentei lembrar para onde eu estava, para onde eu ia. Eu não consegui lembrar. E assim foi com todas as outras multas, em que eu eventualmente estava a 110, 120, e eu não conseguia me lembrar mais para onde. Isso me bateu um desespero e um incômodo bastante grandes. Mas a única multa que eu sabia explicar qual era, foi a última que estava no bloquinho, que era uma multa de rodízio, na época. Em que eu me lembro que eu tinha saído do meu trabalho mais cedo e voltado para casa mais cedo, no dia de rodízio. Essa expressão, aquele momento em que eu senti essa história de voltar para casa, teve uma simbologia profunda para mim. E um processo de transformação pessoal começou ali. Eu digo para vocês que eu me descongelei. E eu contei essa história para ele e pedi para ele, mais do que procurar a resposta, ficar com a pergunta. Qual era a pergunta? Por que você tem essa pressa? Qual é o sentido? Qual é o significado dela? E mais importante do que responder, eu já fui adiantando, porque essa geração ela foi treinada, domesticada pelo sistema de educação formal a produzir respostas e não a formular mais boas perguntas. O que eu pedi para ele foi, por favor, fique com a pergunta. Eu, na minha vida de conselheiro de carreira, na época que eu trabalhei na DBM, em Outplacement e Coaching, eu via pessoas com 50, com 60 anos, no platô das suas histórias, sem ter mais a pergunta, mas cheios de resposta. E quando a gente ainda é jovem, se tem uma coisa que a gente tem direito é de ter ainda muitas perguntas e saber formular boas perguntas.